Boa tarde, eu vou apresentar um trabalho sobre propriedade e análise por microscopia do ferro prudado, relativo ao seminário de pesquisa em engenharia mecânica, 23º seminário de pesquisa em engenharia mecânica. Primeiramente, eu vou começar sobre a história do ferro prudado. O Pudding Process foi pioneiro na produção de ferro gusa, de ferro prudado a partir do ferro gusa. Então, ele tem como matéria-prima principalmente o ferro gusa, e através de descarbonização do ferro gusa, ele obteve como produto desse processo o ferro prudado. E a história do ferro prudado teve início no século XIX, na qual foi um dos principais propulsores da segunda revolução industrial, a qual foi o principal material utilizado em várias construções famosas que se encontram em ação até os dias de hoje, tais como a Torre Eiffel, que tem na sua principal constituição o ferro prudado. Além disso, tem a Estátua de Nova York, a qual tem como responsável, como uma das suas primeiras formações, o ferro prudado, também conhecido após de passar em um processo de laminação processo de conformação, também pode ser considerado um ferro forjado. Porém, a partir do século XX, esse tipo de ferro passou a entrar em desuso por causa da ascensão do aço inox, principalmente durante o princípio do século XX. Bom, aqui tem a construção do forno de reverbeiro, a qual o seu principal meio de transmissão de calor é através de radiação, na qual ele se encontra na parte de cima, se encontra o forno de reverberação simples, a qual tem a parte A, B, C, D e F em vista dinâmica, na qual você consegue perceber que na parte E é a qual o forno é esquentado através de um processo de oxidação, e após isso, embaixo tem o forno de reverberação duplo, e que é mais um tipo de configuração do forno de reverberação. Na direita tem a imagem de um operário manipulando para que se obtenha ferro prudado, que é o processo manual. Além do processo químico, nós temos o processo manual, que é obtido através desse movimento do operário. Bom, a seguir tem as propriedades do ferro prudado. A composição dele claramente é feita 99% de ferro, e também constitui, como é um aço de baixo carbono, ele também possui uma baixa configuração de carbono, silício, manganês e fósforo, na qual representa somente 1% da sua constituição. Através desse trabalho, nós fizemos, através da pesquisa bibliográfica, através da literatura, a gente determinou que o ferro prudado ele possui uma alta resistência à corrosão e uma excelente capacidade também de soldabilidade, e também ele pode passar por vários processos de formação, de conformação, tais como forjamento, e também pode ser um processo determinante para a obtenção dessa estrutura. E além disso, ele é um ferro também muito maleável. Através do seu produto, você consegue obter várias formas.
Nesse trabalho, nós fizemos, para determinar esse tipo de propriedades, passou por vários testes de resistência. Também usamos várias amostras obtidas através da literatura, várias amostras que confirmam essas propriedades, tais como a resistência à corrosão, que nós usamos nesse trabalho. 4 tipos de peças que foram extraídas de uma estrutura em Michigan. E através dessas peças, a gente poder comparar entre um ferro sem soldagem e outro com soldagem. Então, poder fazer essa diferença entre eles foi primordial para ratificar essa propriedade de resistência à corrosão. Bom, além disso, a micrografia, também através da microscopia eletrônica, nós pudemos determinar a parte qual é a parte predominante do ferro prudado. Em sua constituição, nessa parte branca, ela se refere à ferrita. A sua propriedade intersticial é constituída em sua parte de ferrita, enquanto a parte cinza se refere às impurezas. Como dá para perceber nessa figura, os grãos são intercalados entre ferrita e alguns processos e suas impurezas nas partes destacadas. Além disso, nós temos devido à escória residual que é apresentada nesse tipo de constituição, nós temos que ele possui uma baixíssima densidade. Além disso, apesar de ter uma pequena constituição de fósforo e cobre, eles são responsáveis pela força desse tipo de material. Embaixo também dizemos qual é a principal forma de obtenção, qual o principal processo de conformação que eles conseguem obter esse tipo de material. Um deles é a laminação e outro é a recristalização, que transforma o nosso material na direção de deslizamento. Ele possui propriedades praticamente anisotrópicas.